Abra a palavra de Deus comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós vamos aprender alguma coisa com esse episódio que relata o início do capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, é um texto que Deus já tem falado muito ao meu coração, e o meu desejo é que Ele fale também ao seu coração nesta noite. Glória a Deus. Acharam, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1, começa dizendo assim: Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés daqueles que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro, morta. E sepultaram-na junto do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Você também fica com temor diante de um texto igual esse, irmão? Sério, né? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu quero, tomando esse texto, e se possível alguns outros exemplos, nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. E eu queria, talvez, dar aqui como título dessa nossa meditação, dizendo: os cuidados que nós precisamos ter no nosso falar. Os cuidados que nós precisamos ter no nosso falar. Nós vamos entender, irmãos, o perigo e como a gente pode abrir brechas para o inimigo da nossa alma, nas nossas conversas, os nossos acordos. O próprio apóstolo Pedro, só adiantando aqui, já pensando no resultado da sua experiência de vida, e nós vamos usar a experiência dele aqui também. Quando ele está escrevendo a sua carta, depois de já ter passado por tanto trabalhar na vida dele, tanto trabalhar de Deus na vida dele, Pedro, quando ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, o próprio Pedro, ele diz: vigiai e sede vigilante, sede vigilantes, a primeira palavra é sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao seu redor, ou ao nosso redor,
como um leão buscando quem ele possa tragar. Eu creio que essa perspectiva, todos nós cristãos precisamos estar bem atentos. Pedro está falando de experiências que ele havia vivido. Pedro está falando de um aprendizado na vida dele. Irmãos, nós temos um inimigo na nossa vida, mas é inimigo de verdade. É um inimigo que ele não vem para nos matar fisicamente, ele vem para nos destruir espiritualmente. E muitas vezes, queridos, nós, em conversas, em situações no íntimos da família, são abertos portas, são abertos oportunidades para o inimigo entrar e fazer uma desordem nas nossas vidas. Por isso a questão da sobriedade, por isso a questão da vigilância, para que não caiamos em momento algum nas garras deste que veio. Jesus disse que o diabo veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Essa é a missão do diabo. Mas a igreja também tem uma missão, e a missão da igreja é mais poderosa, porque esse que veio para matar, nós temos autoridade para destruir ele também, para derrubá-lo, para fazer ele ficar debaixo dos nossos pés. E esta glória é maior, porque na vida de qualquer pessoa sóbria, qualquer pessoa vigilante, esse inimigo não vai ter muita chance na vida dele. Ele não vai querer estar muito perto dessa pessoa que anda com sobriedade, com vigilância. O diabo não vai querer estar muito perto, porque ele sabe que uma palavra que sai da boca de um justificado derruba o inimigo por terra. E esse texto aqui, querido, é um texto que vale a pena a gente fazer uma reflexão nele, né? E esse texto, ele começa com uma palavra, com um advérbio, né? Que nos convida a darmos uma olhadinha no contexto, de darmos uma olhadinha, de voltarmos um pouco para percebermos aquele ambiente que havia nesta ocasião em que aconteceu isto com esse casal. A igreja estava nascendo, a igreja em Jerusalém estava num auge de glória, derramar do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, manifestação de Deus, milagres, curas extraordinárias, um derramar abundante de Deus naquela ocasião, coisas que eram estupendas dentro de qualquer pessoa que queira ter uma visão da manifestação de Deus, muita gente se convertendo, muita gente chegando a Jesus. E nesse contexto de gente sendo salva, nós também vamos encontrar autoridades da época, daqueles dias, muito revoltados, querendo matar os apóstolos, querendo acabar com a vida deles. Eram os sacerdotes, eram os religiosos, eram as autoridades de Jerusalém, muito incomodado com aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, porque a coisa estava explodindo, né? Em termos assim da manifestação da glória de Deus. E havia naqueles dias, irmãos, uma coisa muito bonita acontecendo entre a igreja, né? E era ações voluntárias. As pessoas se doavam, a unidade entre a igreja era uma coisa maravilhosa. Existiam aquelas reuniões, aquele convívio, pessoas compartilhando da sua vida, compartilhando dos seus bens, vivendo ali uma verdadeira comunidade, porque eles estavam entendendo também que
que é como se aqueles dias fossem os dias finais e que Jesus já viria logo naqueles dias. Então eles começaram a se dispor de bens, mas isso era um ato voluntário, não tinha ninguém pressionando, não tinha ninguém fazendo isso. E os textos anteriores falam que naqueles dias, junto da igreja, não havia necessidades, porque eram supridas, os que tinham, repartiam com aqueles que não tinham, e eles estavam levando assim uma vida bem comum. E a Bíblia fala, né, daqueles que faziam doações dos seus bens, cita também José, que os apóstolos deram um sobrenome dele de Barnabé, né, por ser uma pessoa chamado até o homem da exortação, né? Aquele que no meio da sociedade, no meio da igreja, era aquele que estava o tempo todo animando pessoas, era o tempo todo chamando as pessoas para continuar firme, né? Porque ele foi chamado até como o filho da exortação. Era aquele levita que estava assim cuidando das pessoas. Aí, meu irmão, você está bem, né? E daí, meu irmão, fica firme, vamos nessa, vamos conquistar. E entende? Ele por ser um levita que tinha esse ministério de estar sempre com aquele ânimo, animando as pessoas, cuidando das pessoas, levantando, né, o ânimo daqueles que estavam desanimados. Por esta razão é que ele leva o nome de filho da exortação. E esse mesmo Barnabé, ele também se desfez de uma propriedade que ele tinha, e ele trouxe tudo aquilo aos pés dos apóstolos, para poder abençoar a igreja, para abençoar o povo de Deus, né? Uma experiência semelhante aos nossos líderes, né? Estava até falando com o pastor Valtenir, falando com ele, né? Tomei liberdade de falar, de dar um testemunho da vida do pastor Valtenir, que também ele é um parecido com esse José, que ganhou também o nome de Barnabé, né? O filho da exortação, que é tudo isso. O pastor Valtenir é tudo isso, né, pastor? O pastor Valtenir também tem, no início dessa obra, investido os seus bens materiais. O pastor Valtenir é aquele líder que não tira do povo, ele abençoa o povo, né? E aqui, irmãos, o que me parece nesse texto, algumas conclusões que eu tiro desse texto, e pensando aqui na vida deste casal, Ananias e Safira, que vendo aqueles acontecimentos, vendo aquela deliberação que existia entre a igreja, entre os irmãos, ele e a sua esposa tinham uma propriedade, e eles também sentiram a necessidade de vender a sua propriedade. E isso aqui é uma conclusão minha, me parece aqui que este casal, eles estavam vivendo um constrangimento, eles não estavam com o mesmo coração, eles estavam juntos, né? Juntos, mas não interligados. E eu posso ver na vida desse casal, num constrangimento, tinham que vender uma propriedade, mas não queriam fazer o que ele estava vendo muitos fazendo. E ainda, irmãos, não existia ninguém pedindo propriedade de ninguém ali, não existia isso. O que alguns estavam fazendo era por sua própria deliberação. Não tinha nenhum apóstolo pedindo, vende as suas propriedades e traga aqui, não existia isso, pelo contrário. Mais tarde Paulo vai ali, né? Paulo, quando ele aparece, Paulo até ordena, põe em ordem essas coisas, né? Mas o Ananias, lá no interior da sua casa, conversando com a sua esposa, Safira, né? E é curioso, irmãos, porque o Ananias, o seu nome tem um significado maravilhoso. O significado do seu nome era a graça de Deus. E a Safira, o significado do seu nome era pedra preciosa, brilhante. Mas só tinha beleza nos nomes.
Só tinha isso, só beleza nos nomes. Mas eles não estavam entendendo o mover de Deus, eles não estavam juntos, e num acordo. O que vamos fazer? Essa propriedade é nossa. Então está Ananias e a sua esposa ali conversando, e o que vamos fazer? Nós não queremos dar o valor dessa propriedade, nós queremos também, né, nos prevenir, nós não sabemos o que nos esperam, e de repente, surge lá uma ideia, olha, vamos vender, e vamos reter a metade do valor, e nós vamos dar a metade. Essa era a conversa dele, nós vamos dar a metade desse bem, e a outra parte a gente retém, só que a gente não fala para ninguém. Ninguém precisa saber disto. Mas quem traz essa ideia é Satanás. É o diabo que introduz ali, e começa então a engrossar aquela conversa, começa a dar músculos, né, fazer ficar robusto aquele propósito. E os dois nessa conversa, aceitaram, propuseram fazer desta forma. Então vamos fazer assim. Então Ananias falando com Safira, olha, não conta isso para ninguém, tá? A Safira fala para o seu esposo, Ananias também, não conta isso para ninguém pode saber disso que nós vamos fazer. E os dois fizeram esse acordo, e concordaram em mentir. E não deu outra. E quando Ananias vai lá para o templo, ele vai primeiro da sua esposa foram 3 horas depois, ele vai lá e fala com Pedro, fala com os apóstolos, olha, vendemos a nossa propriedade, e em acordo com a minha esposa, nós estamos trazendo aqui, depositando o valor da propriedade. E o apóstolo Pedro olha para Ananias e indica para Ananias o autor daquele que fez o coração deles ser reprovável e ser corrigível. Pedro fala, Ananias, por que você deixou Satanás enganar vocês? Por que você deixou Satanás encher o coração de vocês e convencer vocês para vir mentir para Deus? O Espírito Santo, Ananias, você não está vendo a ação de Deus, Ananias? Irmãos, eu acredito que Pedro falou algumas coisas ali que Ananias precisaria saber, lembrando Ananias do que ele já tinha visto na ação de Deus, como dizendo, Ananias, diante de tanto mover de Deus, diante de tanta manifestação de Deus, Ananias, você cair nessa de Satanás, você entrar em acordo com a sua esposa, um acordo mentiroso. Ananias, quem foi que pediu para você vender a sua propriedade e trazer aqui? Quem é que está fazendo isso? Quem foi que pediu isso para vocês? Você vendendo, não seria tudo teu, Ananias? Vendendo a sua propriedade, você não teria o poder sobre tudo, porque é teu, Ananias. Não tem ninguém aqui está pedindo os seus bens, e vendendo estaria em teu poder, mas você deixou Satanás encher teu coração, e ele propôs uma mentira, um engano, e vocês não pensar que vocês estariam tentando enganar a Deus. Não foi a nós que você está enganando, está enganando a Deus. Ananias, Deus abomina a língua mentirosa. Deus abomina a língua mentirosa, está lá em Provérbios capítulo 12, versículo 22, que Deus abomina a língua mentirosa. E quando Pedro então repreende Ananias, torna ele consciente da gravidade do seu erro, o texto diz que Ananias caiu morto na frente dos apóstolos.
um episódio que assustou a congregação. E ele cai morto ali. Aí vem os jovens ali, os servidores, tira Ananias dali. 3 horas depois, vem a esposa de Ananias, que é a Safira. É interessante, irmãos, que com Ananias, Pedro fala com ele: por que você deixou Satanás te enganar, Ananias? E quando Pedro vai falar com a Safira, ele fala: por que você entrou em acordo com teu marido, Safira? Você poderia ter se salvado. Você poderia ter deixado o teu marido errar sozinho. Vai ver, 2 repreensões, e cada uma delas tem um caráter diferente. Pedro pergunta para ele: por que você deixou o diabo te enganar? Aí ele vai e fala com Ananias: mas por que você entrou em acordo com o teu marido? Vocês estão vendo aí, irmãos, o perigo que é, e como que a gente pode botar um bloqueio na nossa vida, em entrarmos em concordância, em praticar algo que Deus abomina. Meu Deus, irmãos, pensem nisto. Às vezes um acordo que se faz com um marido, ou que faz com a família, que faz com os filhos, ou até mesmo com um acordo com um sócio. Vamos fazer assim? E às vezes o cristão está ali sabendo que está errado, mas ele não tem voz ativa, e ele cede, e ele vai junto, ele se inclui naquele projeto. Talvez você não morre fisicamente como morreu Isaías, mas começou um processo de morte espiritual na sua vida. A prática da mentira, o uso deste artifício tem bloqueado a vida de muitos cristãos, de muitas pessoas que não avançam na vida. E ele não entende por que a oração não funciona para ele. Ele não entende por que tanto ora, faz jejum, faz tanta coisa, e o negócio não muda, e parece que a coisa vai cada vez ficando pior. São situações, irmãos, mal resolvidas na nossa vida. Eu estou dizendo nossa vida porque o mesmo cuidado de vigilância eu também preciso ter na minha vida. E nós somos tentados a sermos infiéis em muitas coisas num único dia. Nós somos tentados a sermos infiéis num único dia em muitas coisas. Você já fez um teste na sua vida? Se não, faz amanhã, bem consciente, levanta amanhã cedo e fica bem atento, e no final do dia você vai ver quantas vezes você mentiu naquele dia. Quantas vezes você mentiu para você mentiu para sua esposa, você mentiu para os seus filhos, você mentiu para o seu patrão, você mentiu uma série de gente, uma série de pessoas. Irmãos, isso é terrível. Isso faz parte da natureza de Satanás. Isto é horrível. E nós precisamos de estarmos atentos a isto. E isso vem explicar o bloqueio de muitas coisas não fluírem na nossa vida, exatamente porque eu fiz um acordo, ou eu me envolvi numa situação, e estou tentando sustentar aquilo, sabendo que eu menti, sabendo que eu não fui verdadeiro. E é muito importante a gente pensar nisto. Eu quero estar aqui, irmãos, também pensar no próprio Pedro. Esse Pedro que está aqui, punindo, que está julgando o pecado de Ananias, ele também foi pedido, um certo tempo, ele foi requerido, pelo próprio Satanás, de se andar a vida do Pedro. Deixa eu peneirar a vida deste homem. Irmão Pedro, ele tinha muitos vacilos na sua vida. Pedro tinha um eu muito grande dentro dele que precisaria ser quebrado. E é interessante que Deus usou, no caso de Pedro, o próprio Satanás para quebrar uma arrogância no coração de Pedro. Muitas vezes ele dizia: todo mundo, Senhor, pode escandalizar contigo, mas eu
eu jamais me escandalizarei em ti, eu jamais te abandonarei. E se eu for estudar a vida do Pedro, antes dele passar por esse tratamento, Pedro negou a Jesus, Pedro praguejou, quando uma vez ele foi questionado, se que ele era um discípulo de Jesus, com medo de morrer também. Então, a gente vê que a vida de Pedro tinha muitos vacilos, e Satanás percebe isso. É totalmente diferente do Jó. Jó, Satanás pede para Deus, para provar a fidelidade dele. Jó passou no teste. Agora Pedro está sendo requerido para também fazer, se bem que a intenção do diabo era matar Pedro, espiritualmente falando, porque o pior ataque do inimigo é na nossa fé. Mas graças a Deus que o Pedro, ele venceu. Jesus mesmo disse: ó Pedro, Satanás te pediu, mas eu já roguei por ti. O dia que você se converter, o dia que você vencer o seu próprio coração e você entender que você depende de Deus, aí você vai poder ajudar teus irmãos. E Pedro, graças a Deus que Pedro não rolou a sua cabeça, né? Por isso que ele fala lá na sua carta, quando ele está dizendo sede sóbrio e vigilante, Pedro está falando da experiência dele. Pedro está passando para cada um de nós o que ele conquistou na vida dele. E Pedro está dizendo, é ele que está dizendo, Satanás, ele está como um leão ao nosso redor. E Pedro está ali, passando da sua experiência, mas ele foi aprovado. E Pedro, graças a Deus, ele venceu. Mas nós temos um outro exemplo, muito triste, no Antigo Testamento, que Ananias e Safira sabia disso. Porque todos os relatos do Antigo Testamento, tudo que aconteceu na vida dos profetas, os judeus sabiam. Eles sabiam daquilo. E nós temos um relato na Bíblia, de um servidor de um profeta, o servidor do profeta Eliseu, um profeta que Deus usou tremendamente. Eliseu, que era antes que fazia parte junto com Elias, e quando ele soube que Elias seria tomado pelo Senhor, Eliseu encosta em Elias, ele diz: eu não te deixo enquanto eu não for abençoado com a porção dobrada da unção que está sobre ti. E Pedro vai, como é o nome do rapaz aí? O Eliseu está indo, e ele vai até o fim, e até que ele diz: olha, se você então perceber a hora, assim será contigo. E a prova é que Eliseu, ele operou o dobro dos sinais que Elias operou. Elias operou 7 milagres, e Eliseu operou 14 milagres. E no 8º milagre de Eliseu, gente, no 8º milagre de Eliseu, que foi a cura do Naamã, Eliseu naquela época ele tinha um moço chamado Geazi. Geazi era o servidor de Eliseu. E o Geazi vem, não vamos entrar aqui em detalhe, mas só falando aqui da experiência. Deus usa o Eliseu para curar aquele rei da Síria, que era leproso, que foi indicado por uma menina judia, que era servidora, serva na casa do Naamã. E ele vai, Deus usa Eliseu para curar, e o homem vem preparado para abençoar o profeta Eliseu, com pratas, com utensílios valiosos. E Eliseu fala para o rei Naamã: não quero nada de você. Você está curado? Pega as tuas coisas, o teu povo, e pode voltar para a sua terra. O Geazi, ele: não acredito que o profeta Eliseu vai deixar passar isto. O rei veio tão preparado, o cara trouxe prata, o cara trouxe ouro, tem capas, tem coisa valiosa. Não acredito que o profeta Eliseu vai deixar o homem embora sem receber nada. E Eliseu não recebeu mesmo.
O homem vai embora, com a sua comitiva. Eliseu volta para sua casa. E olha o que esse rapaz fala. Olha, eu estou lendo aqui em 2 Reis 5, do 20 em diante. Aqui diz que o Geazi, ele disse para consigo mesmo: eis, né, eu vou atrás, eu não vou deixar passar. E ele inventa uma mentira. Essa que é o problema sério. Ele inventa uma mentira. E a mentira que ele inventa, ele envolve o profeta Eliseu. E a coisa se agravou. Ele disse, ele vai correndo, né, ele diz assim: eis que o meu senhor impediu que o Sírio lhe desse em sua mão algumas coisas, né? Então ele vai atrás. Ele diz: tão certo como vive o Senhor. Olha que complicação. O cara inventa uma mentira, coloca o Senhor Deus no negócio. Assim como vive o Senhor, eu vou atrás de Naamã e vou contar lá uma história. E ele sai correndo. E ele vai, não sei se ele sai a pé ou se ele sai a cavalo, mas ele foi. E quando ele está chegando perto, o rei Naamã vê aquele cara correndo, ele fica assustado. O que será que está acontecendo? Por que esse moço vem correndo atrás de mim? E o Naamã para a sua comitiva, desce a cajá e vai: o que foi, moço? O que está acontecendo? Aí ele diz assim: olha, veio 2 moços, filhos dos profetas, da montanha de Efraim, ao profeta Eliseu, e então o meu senhor manda, o senhor dá um talento de prata e uma vestimenta, uma das suas vestimentas festivais. E aí o Naamã: moço, se sirva, eu trouxe, pode pegar, leva 2, né? leva 2 talentos. E um talento, irmão, pesava aproximadamente 40 quilos, talento de prata, 40 quilos. E o Naamã fala: não, leva 2. E o Geazi: não, senhor, um só está bom. Não, leva 2. Não, um só está bom. E a Bíblia diz que o rei insistiu com ele: leva 2. Não, um só está bom. E também pega 2 capas festivais e leva para o profeta. Pode levar. E o Geazi ali, agora também perturbado, e o rei ainda fala, pega 2 dos seus soldados, fala: olha, 2 dos seus soldados, pega ali 2 sacos, coloca um talento em cada saco, coloca sobre o lombo do animal, 2 vestimentas festivais, e leva lá para o profeta. E vai na frente do profeta, vai na frente de Geazi, e Geazi vai seguir você. E o homem está indo lá para a casa do profeta. Aí quando está chegando lá, imagina o Geazi: por favor, não faz muito barulho não, tá? Não faz muito barulho para o profeta não escutar. Pode deixar aqui que eu guardo, pode, né? Aquele cuidado todo, com o seu arranjo mentiroso. Aí eles: pode deixar aqui, pode ir embora que eu cuido. E o Geazi entra dentro de casa, e o profeta: oi, Geazi, tudo bem? Está tudo bem. Oh, tudo bem. Sim, o profeta dizia: está tudo bem. O que você foi fazer? Onde você estava? Eu? Não estava em lugar nenhum. Aí o cara começa, aí vai se complicando cada vez mais, né? Eu não estava em lugar nenhum. Geazi, o meu espírito estava com você quando você foi atrás de Naamã pedir o que você não deveria fazer, rapaz. Eu estava lá, eu sei tudo. Deus me mostrou tudo. Já pensou, irmão? Aí ele fala: Geazi, o mal que estava sobre Naamã, ele vai colar em você e sobre a sua descendência. Triste, não é, irmãos? O cara mente, inventa outra mentira. Irmãos, a mentira é uma prática diabólica. Ela é terrível, ela é mortal. No caso de Ananias, custou a morte física e também a morte espiritual. No caso de Geazi,
a perda também do seu ministério junto ao profeta e a perda da saúde, ficaram leprosos. No caso de Acã, que é um outro exemplo, morte dele, da família, dos filhos, dos animais, Deus mandou encerrar toda a história de Acã, porque também havia roubado dos despojos que ele não deveria ter feito. Irmãos, tudo isso deve causar temor no nosso coração, tudo isso. Ananias pagou com a morte. Geazi, leproso. Acã, é encerrada a sua história. Será que isso está escrito na Bíblia, só para a gente tomar conhecimento disso? Irmãos, estou com esta palavra. Eu primeiro examinei meu coração para poder falar isso com os irmãos. Porque eu não quero que esta palavra seja uma palavra teórica, mas que seja algo que para mim e para a sua vida seja hoje um marco para você, querido, temer. Temer, não fazer uso da mentira, deste artifício, para tirar qualquer vantagem. Para tirar qualquer vantagem. Deus ama a verdade no nosso íntimo. Está lá em Salmo 66, 18. Deus ama a verdade no íntimo. Nós vamos aprender com Paulo, quando ele ensina lá em Efésios capítulo 4, versículo, acho que é 31. Ela diz, pelo que deixando a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo. Irmãos, a mentira ele faz parte da natureza de Satanás. E isto veio junto com essa natureza pecaminosa que nos alcançou. Então a mentira é um pecado mortal, como qualquer um outro, mas a mentira está encarnada na natureza humana. Por isso, querido, muita vigilância, muita sobriedade na vida, muito cuidado no seu dia a dia, nos seus afazeres do dia a dia. Às vezes, irmãos, você não recebe uma vitória, porque naquele negócio que você foi fazer, tem mentira, faltou com a verdade. Se eu e você fizermos uso da verdade sempre, nós temos o céu ao nosso favor, nós temos o Senhor Deus conosco. Mas a partir do momento que fizermos uso desse artifício, a gente perde Deus, e Satanás cresce na nossa vida. É forte isso que eu estou dizendo, mas é uma verdade. Todas as vezes que a gente pratica qualquer artifício do inimigo da nossa alma, ele cresce na nossa vida, e Deus fica diminuído na nossa vida. Mas quanto mais você cresce em Deus, mais as trevas são diminuídas na nossa vida. Isso gerou um temor na igreja de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja cresceu no temor do Senhor. Aquela igreja não brincou e não brincava com o pecado. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, eu estou falando isso aqui, querido, para ajudar você a guardar o seu coração. Irmão, você irmã, você que tem secretária dentro da sua casa, você que tem aquela colaboradora que te ajuda, você é verdadeira com ela, você é justa com ela, você que mexe com pessoas, irmãos, Deus, Ele quer se revelar mais profundamente no nosso coração, mas está comigo esta condição de crescer a revelação de Deus na minha vida, está conosco. Isso faz parte da natureza. E qual é o conselho, qual é a orientação que Paulo nos dá pelo Espírito Santo, que nós aprendemos na sua carta em Colossenses? Ele diz assim, olha, se você já ressuscitou com Jesus, se você está realmente ressuscitado com Cristo,
buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra, porque morreste. Mas será que morremos mesmo para este mundo? Porque morreste, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É esta verdade que nós devemos perseguir na nossa vida, queridos. E o versículo 5 diz assim, fazei, pois, morrer a sua inclinação terrena. Fazei, pois, morrer. Irmãos, esse imperativo de Deus é nos responsabilizando, os cuidados da nossa vida, o cuidado do nosso falar, do nosso proceder, está conosco a responsabilidade de ir eliminando da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha. É nossa responsabilidade. Às vezes uma pessoa está ali com aquele pensamento ruim na cabeça dele, né? Eu minto ou não minto, né? Falo a verdade ou não falo a verdade? Será que eu preciso orar a Deus para saber o que eu devo fazer na hora dessa? Tem um mau pensamento na minha cabeça aqui, um pensamento imoral, lascívia. O que eu devo fazer com esse pensamento? Deus, tem misericórdia, tira isso daqui. Se você for sensível, Deus vai falar, eu tirar? É você mesmo que tem que tirar. Mas como é que eu tiro o mau pensamento? É mudando a maneira de pensar. É eu trazer a palavra de Deus na minha mente. É eu que preciso resolver essas questões. Elas estão impostas a nós, esta obrigação de vigiar nossa fala, fazer morrer. Sabe, irmão, Deus já nos deu todas as condições. Deus não está pedindo algo impossível para eu fazer. Se eu sou justificado, se eu estou andando com Deus, nós temos todos os recursos de Deus para sermos vencedores e vitoriosos. Você crê nisso? Irmão, nós temos. Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e a piedade. O próprio Pedro nos ensina isso na sua segunda carta ou a primeira carta. Eis que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, tudo que eu preciso para vencer este mundo, Deus já me deu os recursos. E tudo que eu preciso para poder manter uma vida de perfeita dedicação a Deus, Deus já deu tudo também. Deus já deu tudo, tanto com relação à vida, em relação à nossa comunhão com Deus. Deus já nos proveu de todos esses recursos, irmãos. Ele já proveu para nós. E Deus olha para mim e para você, é como Deus estivesse falando, filho, o que eu fiz na sua vida é para você ser forte. Sai desse fracasso, aproprie-se. Voltando a repetir mais uma vez o texto que a irmã Carmen leu, né? Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Se Ele nos abençoou, o que eu tenho que fazer então? Apropriar-se delas, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmão? Queridos, pede para Deus te dar entendimento, sabedoria. Agora, você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa se encher de Deus. Nós precisamos daquele conselho de Pedro, né? Irmãos, santificai a Cristo no vosso coração. Porque a palavra de Deus já habita em vós. Agora santifica a Cristo. O que significa isso? Santificar Cristo em nossa vida. Significa, irmãos, que você deve trazer dentro de você, antes de qualquer coisa, a convicção de que você está aqui para honrar Jesus. É você separar Jesus de qualquer outra situação e trazer Ele como primeiro dentro do teu espírito. Santificar Cristo é você separar Jesus de
todas as demais coisas. Não, primeiro é Jesus aqui, depois as outras coisas. Santificar significa isso, irmãos, você viver esta verdade no teu coração. É você viver para Deus. Ele fez uma promessa extraordinária que diz, né? Busca primeiro o reino de Deus, a justiça dele. As outras coisas vão acompanhar vocês. Uma promessa de Deus. Amém, queridos? Coloque-se de pé, nós vamos orar agora. Eu vou mexer um pouquinho com vocês. Eu queria que a gente se unisse e a gente ligasse as mãos. Vamos fazer isso? Eu quero fazer uma oração única aqui, abençoando os irmãos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração, fazendo uma confissão a Deus, né? Chega, irmãos, chega aí, por favor, chegue. Aleluia, obrigado, queridos. Eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, irmãos. Eu me preparei para poder fazer essa oração, tá, queridos? Eu estou aqui falando para mim também, porque esta questão nos persegue. Não é verdade? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, isso nos persegue. Não pode ter mentirinha nem mentirona, sabe? Nós temos que viver em verdade. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. E assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, queridos? Irmãos, não feche os olhos ainda não. Diga para você primeiro assim: Deus abomina a língua mentirosa. Fala para você. Diga ainda: Deus abomina a prática da mentira, do engano, da desonestidade. E eu não quero cair na de Satanás. Assim, rapidinho, assim, fala assim: irmão, Deus abomina a língua mentirosa. Fala aí. A sua direita e sua esquerda. Fala rapidinho: Deus abomina a língua mentirosa. Amém? É verdade, tá, queridos? Agora, receba isso como o Espírito Santo falando com você. Repete a sua oração, diga assim: Pai querido, diante desta verdade, eu me sinto que muitas vezes eu caí nela. E eu quero, em nome de Jesus, me arrepender desta prática de falar mentira, ou de enganar quem quer que seja, porque Satanás, ele é o pai da mentira, e quando qualquer profere mentira, agrada o pai da mentira, e eu não quero nada com ele, eu quero uma vida contigo, Senhor. Eu quero a tua graça para eu viver com sobriedade, em vigilância, atendendo à orientação de Jesus, porque Ele me manda orar e vigiar, para eu não cair na tentação do diabo. Me ajuda, Espírito Santo, viver uma vida perceptível, para eu não cair no engano do diabo, porque eu quero apenas te glorificar, com a minha vida, com o meu pensar, com o meu falar, com o meu agir, e nos meus relacionamentos. Eu recebo de ti, Senhor, em nome de Jesus, toda a graça do Senhor. Eu me arrependo de todas as mentiras que eu falei, e eu vou vigiar minha boca, a minha fala, as minhas atitudes. Digo obrigado, Jesus. Eu não quero morrer como Ananias e Safira, e nem quero ficar leproso como ficou Geazi. E também, Pai, que a história da minha família seja aniquilada,
a exemplo de Acã. Em nome de Jesus, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha casa, eu consagro o meu casamento.